Ei pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai responder essa pergunta que está colocada aí na tela, né? Como que a gente pode calcular a área dessa região D, que é dada pelos pares ordenados do tipo x e y, né? O x varia de A até B e o y está variando de 0 até um f de x, em que o f aqui é uma função cujo domínio é um subconjunto dos números reais, a gente vai pegar intervalos, né? E o contradomínio é o conjunto dos números reais também, tá bom? O que acontece? Na videoaula anterior, que eu vou deixar no card, a gente bateu um papo sobre a região, né? Essa região D, ela é esboçada de acordo com o que está aparecendo aí na tela. Essa coisa marrom que está aparecendo aí é o esboço da região D, né? E a maneira com a qual a gente pensa isso, né? A gente pensa sempre assim, né? Ó, você tem aqui o x e o f de x, né? E esse sujeitinho vai varrendo aqui a tela, né? À medida, né, que o x vai variando, né, de A até B, a gente vai preenchendo a região D, conforme o que a gente colocou com aquela imagem marrom agora há pouco, tá bom? Agora vamos fazer um raciocínio bem ingênuo para tentar responder, ainda que parcialmente, a pergunta que foi colocada a respeito do cálculo da área da região D que está aparecendo na tela, tá bom? Dá uma olhadinha para cá, ó. Esse x ele vai variando, né, de A até B. Vamos imaginar que ele está em algum lugar aqui entre A e B, tá bom? Esse sujeitinho que está aparecendo aqui, tá vendo? Esse fiozinho azul, esse que está na vertical, a gente pode pensá-lo como sendo um retângulo bem fininho, né? Bem fino. E aí, assim, como ele é muito fino, eu vou dar um zoom nele, eu vou dar uma engordadinha aqui para eu enxergar, tá bom? E aí eu vou imaginar que a base dele aqui é um certo valor, né, que eu vou chamar de ΔX, tá? E a altura aqui é um f de x, tá bom? A gente sabe calcular a área de um retângulo, né? A gente sabe que a área de retângulo é dada por base vezes a altura. Por conveniência, eu vou colocar a altura primeiro aqui, tá bom? É um produto, né? Tanto faz aqui eu colocar a base ou a altura primeiro. Então, eu vou colocar assim, ó, a altura é f de x e a base é ΔX. Então, lembra do que eu disse, né? A gente está pensando nesse cara como sendo bem fininho. Eu só dei uma engordada nele, né? Ele é bem fininho. Agora pensa, se a gente somar a área de cada retângulo desse, né, à medida que o x vai variando da esquerda para a direita, olha o que acontece, né? Na hora que a gente soma as áreas de cada retângulo, né, a tendência é que a gente acabe conseguindo obter a área da região D, ou pelo menos aproximá-la, né, que é essa região toda que está aqui, tá bom? Esse é o raciocínio ingênuo. Como que a gente vai escrever isso matematicamente? Vamos tentar formalizar agora essa ideia que a gente teve, tá bom? Dá uma olhada para a tela e vamos imaginar o seguinte. Digamos que eu comece a colocar pontos aqui no intervalo A e B da seguinte forma. Ó. Digamos que eu coloque um ponto, tá? Vou colocar n igual a 1. Aí eu vou pensar o seguinte. O A é o ponto 0 e o B é o ponto 1. Bom? Se eu colocar n igual a 2, ó, esse cara é o ponto 0, esse é o ponto 1 e esse aqui é o ponto 2, tá? Se eu coloco n igual a 3, ó, ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O ponto 0 sempre vai ser o A e o ponto n sempre vai ser o B, tá? Porque eu posso colocar pontos aqui à vontade. Lembra daquela ideia do ΔX? Pois bem, aqui para mim, o ΔX vai ser B menos A sobre N. Por que eu estou fazendo isso? Né? Porque aí o espaçamento entre os pontos fica sendo o mesmo, né? Então, a distância entre esse pontinho aqui vermelho, que é o A, até o próximo, que é esse primeiro verdinho, é ΔX. E a distância desse cara que eu estou com o mouse até o próximo é ΔX, assim como desse para o B, tá bom? Sempre ΔX. Naturalmente, da maneira que eu estou construindo as coisas, né? Quanto maior for o N, menor é o ΔX, né? Dá uma olhada para a tela aqui, ó. À medida que eu vou aumentando o N, né? Tá vendo? Ó? O espaçamento entre os pontos fica cada vez menor. Tá, mas o que isso tem a ver com o cálculo da área em si? Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui o n, vou deixar ele para ser 3, só para ficar mais fácil da gente entender, tá bom? Nota o seguinte, né? Ó, se esse espaço aqui é o ΔX, né? Nota que esse carinha que está aparecendo aqui, ó, esse que está em verdinho, ele vai ser o A mais o ΔX, né? Esse próximo que está aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser o A mais 2 ΔX, que é esse espaço, né? E o B vai ser o A mais 3 ΔX aqui, tá bom? De maneira geral, né? Se eu tiver N pontos, eu vou pensar assim, né? Ó, o XI
vai ser o x0 mais i vezes ΔX, tá bom? Aqui no caso, o x0 é o próprio a, né? E o i aqui é um contador, ele vai variar de 1 até o n, que é a quantidade de pontos que a gente está colocando aqui no meio, tá bom? Bem, feito isso, o que eu vou pensar, né? Eu vou escolher pontos aqui que eu coloquei em vermelho, tá vendo? O que são esses pontos vermelhos, né? Eles são pontos que eu vou sempre escolher entre os pontinhos verdes. Deixa eu tirar ele aqui, ó, tá vendo? Ó? Entre esse cara e esse cara, eu vou escolher um ponto. Entre esse cara e esse outro, eu vou escolher um ponto. E entre esse aqui e o próximo, eu vou escolher um ponto. Aí eu coloquei eles em vermelho, tá bom? Na figura, eu estou colocando eles no ponto médio, mas não precisa, tá? Podia ser pontos escolhidos aí. Esses pontos em vermelho, eu vou chamar de x e estrela. A notação fica um pouco desagradável, mas é assim mesmo, tá bom? Então, ele vai ser escolhido sempre entre dois consecutivos. Então, olha só. De novo, né? Você tem o A e o seguinte, esse cara e o próximo, esse cara e o B. Aí eu vou escolher caras aí no meio. É claro que se eu for aumentando, né? Ó, tá vendo? Ó, fica até difícil de distinguir assim, o que é verde, o que é vermelho, né? Fica difícil de distinguir uma coisa da outra, tá bom? Pois bem, qual que é a ideia agora, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu voltar com o n aqui para 1, para ficar mais fácil a gente entender. Tá vendo? Ó, você tem o ponto 0, o ponto 1 e o ponto do meio, tá? Vamos construir aqui um retângulo dessa forma. Nota que esse retângulo aqui, olha, a base dele vai medir ΔX e a altura dele, olha só, vai ser o valor da função calculado nesse carinha que eu estou com o mouse em cima dele, né? Ó, aqui você tem o valor da função, tá bom? Naturalmente, se eu for calcular a área desse retângulo e comparar com a da região, fica uma aproximação um pouco grosseira, né? Se não, muito grosseira, tá? Só que se eu aumentar esses retângulos, né? Ó, por exemplo, aqui eu já estou com 2, né? Já melhorou um tiquinho, tá vendo? Olha, melhora um pouco, mas ainda está ruim. Só que a gente pode ir aumentando, né? Para 3, para 4 e vai aumentando. A gente vai notando que a aproximação vai melhorando, tá vendo? Ó? Até chegar a um ponto, né? Que a gente não consegue distinguir o que é a aproximação, né? Do que é a região em si, né? Bem, quando eu falo da aproximação, obviamente eu estou somando a área dos retângulos, né? Por exemplo, quando eu estou aqui, ó, estou com um retângulo, aqui eu estou com 2, eu preciso somar a área dos dois para aproximar a área da região, tá? E aí, quando a gente vai somando a área de vários retângulos, né? A gente vai obter uma boa aproximação. Pois bem, como é que vai ser a área de cada retângulo desse, né? Vamos pegar aqui de novo com um ponto. Lembra que aqui a gente vai chamar... Aqui tem 2 pontos, né? O ponto 0 e o ponto 1. Aí esse cara a gente chama ele de x1 estrela. Então, a área desse cara aqui, ó, é ΔX vezes a altura, que é o f do x1 estrela, tá? E aí a gente pode fazer isso dessa forma, né? A gente pode somar as áreas de cada retângulo verde. Essa coisa que está aparecendo aqui, né? Ó, por exemplo, quando eu pegar aqui, ó, esse carinha que está aparecendo aqui, ó, f de x estrela ΔX é o quê, né? Bem, para i igual a 1, você tem a área desse retângulo, para i igual a 2, você tem a área desse outro retângulo, né? E aí, à medida que a gente vai aumentando, você vai obtendo aproximações cada vez melhores, tá ok? E usando a linguagem do cálculo, né, o que a gente espera é que a área total seja dada por esse limite que está aparecendo aqui na tela, né? Você vê assim, a aproximação ela é dada por esse somatório, né? E aí, à medida que o n vai ficando cada vez maior, você se aproxima mais e mais da área, né? Então, a esperança é que quando o n for para infinito, a área coincida, ela seja idêntica a esse limite que está aparecendo aqui do lado direito, tá bom? E é esse limite que vai acabar conduzindo a gente à integral definida. Mas isso vai ser assunto para a próxima videoaula, tá bom? Se você tiver gostado da videoaula, curta o vídeo, se possível compartilha, porque aí ajuda a chegar a mais gente, tá bom? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau!